Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo eu vou estar mostrando para vocês aqui como construir uma automação de testes do absoluto zero com uma ferramenta de automação bastante ascensão chamada Cypress. E vou mostrar aqui como a gente fazer aqui a configuração do projeto. E logo de cara é importante nós entendermos aqui que a gente tem algumas dependências para conseguir fazer aqui a inicialização desse projeto, tá? A primeira coisa que a gente precisa ter aqui é o Node instalado na nossa máquina. Então, aqui nesse vídeo eu não vou mostrar a instalação do Node, eu vou apenas demonstrar aqui como que faz a inicialização do projeto com o Node, tá? Porque o Node já está instalado na minha máquina. Então, eu vou começar aqui esse vídeo a partir da inicialização do projeto Node. E aí, na sequência, a gente vai fazer aqui a instalação do Cypress e já iniciar ali o processo de automação, tá? Mas é importante que você tenha o Node.js instalado na sua máquina e um editor de código, que no caso aqui eu estou utilizando o VS Code, beleza? Eu já tenho aqui uma pasta padrão criada aqui para mim, chamada Cypress Projects, para que eu possa fazer a inicialização do projeto Node aqui, nessa pasta, tá? E aí eu vou digitar aqui o comando npm init-y para poder fazer a inicialização aqui do projeto Node, tá? Beleza? Ele fez aqui a inicialização do projeto Node para a gente. Então, como vocês podem observar aqui, ó, ele criou um arquivo .json, onde a gente consegue colocar aqui algumas dependências aqui e fazer algumas configurações. Então, por padrão, ele vai gerar esse arquivo aqui package.json depois que a gente faz aqui a inicialização do projeto, beleza? Depois que eu inicializei o projeto do Node, eu preciso agora fazer aqui a instalação do Cypress dentro desse meu projeto Node. Então, vou digitar aqui os comandos npm install cypress -save -dev. Fazendo isso, ele vai fazer a instalação do Cypress dentro desse projeto que eu já inicializei com o Node, tá? Como vocês podem observar aqui, ele está fazendo todo o processo aqui de instalação das dependências do Cypress de um modo geral, tá? Para a gente ter uma instalação aqui bem completa. Aqui, como vocês podem observar também, ele já criou aqui uma pasta chamada Node Módulos, onde ele vai armazenar exatamente os módulos do Node, e ele está seguindo aqui com a instalação. Beleza, ele concluiu aqui para a gente a instalação, tá? Então agora a gente já tem aqui o Cypress instalado. Então, feito isso, agora a gente consegue digitar aqui um comando chamado npx cypress open, que é o comando que vai fazer exatamente aqui a abertura, né, a inicialização do Cypress aqui, do servidor do Cypress, para que a gente consiga visualizar ali exatamente a tela de configuração do Cypress. Quando ele está subindo aqui o servidor do Cypress, é muito importante a gente ter aqui um mapeamento do que a gente vai automatizar, tá? Eu fiz aqui a criação de um roadmap para que a gente consiga ter uma noção ali básica do que a gente vai fazer para conseguir construir essa automação do zero, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser executar o navegador para que ele consiga fazer ali a inicialização do browser. Ele vai visitar aqui essa página nesse site aqui chamado automationexercise.com, que é um site bastante utilizado para você treinar automação. Aí ele vai verificar se a página ela iniciou e carregou com sucesso. Depois ele vai clicar aqui no botão Sign Up para poder ele fazer ali o processo de cadastro, né, de um novo usuário nesse site. Ele vai validar aqui exatamente esse texto, New User Sign Up, para verificar se esse texto está visível. Depois ele vai entrar aqui com nome e e-mail para já começar ali o processo de cadastro. Ele vai clicar no botão Sign Up para poder entrar dentro da tela de cadastro. Aí ele vai validar essa legenda aqui, ó, com esse texto aqui, Enter Account Information, para ver se vai estar visível. Depois ele vai preencher aqui esses campos aqui, Title, Name, E-mail, Password e Data of Birth, para preencher aqui a data de aniversário. Ele vai fazer aqui duas seleções aqui de checkbox na tela. Depois a gente vai passar aqui por uma parte do cadastro onde a gente coloca o primeiro nome, o último nome, a companhia, o endereço 2, country, que é o país, o estado, a cidade, o
zip code e o mobile number, que é o número de telefone. Aí depois ele vai seguir aqui clicando no botão Create Account. Depois ele vai validar que a conta ela foi criada com sucesso, né? Ele vai validar que essa mensagem apareceu na tela. Aí ele vai clicar no botão Continue. Depois ele vai validar que o nome de usuário que a gente determinou lá no cadastro vai estar visível, né? Porque depois que ele criar, ele já vai se autenticar automaticamente no site. E por fim, a gente vai fazer a deleção aqui, a gente vai deletar essa conta e validar que ela foi deletada com sucesso através dessa mensagem aqui que vai aparecer lá na tela, tá? Então, esse aqui é um roadmap básico para a gente poder segmentar aqui e saber o que exatamente a gente vai automatizar, qual que é o step by step dessa automação. Depois que a gente fez aqui o processo de inicialização do Cypress, ele vai abrir exatamente essa tela aqui para a gente, nos dando aqui duas opções, né, de fazer aqui a configuração de um end-to-end testing ou de um componente testing. Como a gente pretende fazer aqui a automação de um end-to-end, ou seja, de um cenário da automação de um cenário ponta a ponta, a gente vai selecionar exatamente aqui essa opção end-to-end testing, tá? Então, quando vocês forem fazer ali a configuração ali do teste, é importante escolher aqui essa opção, beleza? Aí depois de clicar ali em Edition de Testing, ele vai nos trazer aqui para uma tela de configuração de arquivos, né? Ele vai mostrar aqui exatamente quais são os arquivos que ele vai criar lá na nossa estrutura de projetos. E aqui a gente vai ter uma noção, né, do que ele vai fazer exatamente ali de criação de pastas, de dependências ali. Ele até mostra aqui para a gente aqui algumas informações que vai estar contido nesses arquivos, tá? Isso aqui são configurações que o próprio Cypress cria, né? E essas pastas que ele está criando aqui são pastas que vão ser importantes aqui para existirem, para que a gente consiga fazer o nosso teste dar certo, tá? Nossa automação ela ser feita com sucesso. E aí eu vou clicar em Continue aqui para seguir aqui com o processo de configuração. Beleza? Aí aqui ele vai me dar a opção de escolher o browser que eu quero trabalhar aqui para seguir aqui com as minhas automações, né? Como o Cypress ele é uma ferramenta de automação para aplicações web, a gente tem que escolher um navegador que a gente vai utilizar para poder interagir com a web. Então, ele vai dar aqui essas três opções, eu vou escolher aqui o Chrome para mim startar aqui o meu end-to-end, né, o meu teste que eu vou realizar exatamente no navegador Chrome, tá? Pois bem, depois de ter inicializado ali o browser do Chrome, nós podemos observar aqui que ele abriu aqui para a gente uma tela, onde vai conter aqui exatamente aqui algumas opções de visualização aqui dos serviços do Cypress, tá? E logo de cara ele nos dá aqui a opção de criar aqui uma nova spec, né, ou especificação, aonde a gente pode nomear esse arquivo e clicar aqui no botão Create Spec, que vai ser exatamente a ação que a gente está realizando para ele criar um arquivo que vai ser exatamente o arquivo que vai executar o nosso teste automatizado. Como vocês podem observar aqui, ele fez exatamente um processo de criar para a gente aqui um script já pronto, né? Então ele nos deu aqui a sugestão de utilizar esse script modelo para a gente poder fazer já um teste inicial para a gente executar, tá? Então, esse aqui é opcional você utilizar, tá? Esse script que ele está sugestionando aqui para a gente. O objetivo aqui, na verdade, é só criar esse arquivo para a gente ter um arquivo onde a gente vai desenvolver o nosso script para fazer o nosso teste automatizado, beleza? Depois que a gente criou ali uma spec, ele fez aqui exatamente a visita da página que ele sugestionou para a gente poder criar a automação inicial, né? Então, se vocês observarem aqui, nessa área aqui, é exatamente a área onde ele vai visualizar, né, o navegador aberto, o browser que a gente escolheu aberto, e aqui exatamente a URL que ele sugestionou para a gente fazer ali a visita nessa página, né? Então, se vocês observarem, ele deu aqui a sugestão de acessar, como exemplo aqui dessa automação, a página do Cypress. Então, aqui a gente já tem um exemplo de uma automação aqui simples funcionando, de uma visita dessa página aqui do Cypress, já para a gente começar a entender como que o Cypress ele funciona aqui, tá? E aí, se a gente voltar aqui no nosso VS Code,
a gente vai ter aqui dentro da pasta Cypress, que foi uma pasta padrão que ele criou aqui para a gente, dentro da pasta end-to-end, um arquivo chamado man, que é exatamente o arquivo que a gente criou lá quando a gente criou a spec, a gente passou exatamente o nome desse arquivo como sendo man, tá? Então, dessa forma, a gente conseguiu aqui já deixar o ambiente pronto para a gente começar a desenvolver scripts, começar a desenvolver exatamente a nossa automação baseado justamente no nosso roadmap que nós criamos aqui para a gente poder se segmentar, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, pessoal, é pegar essa URL aqui, que vai ser a URL que a gente vai utilizar lá no nosso teste, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou reaproveitar aqui já esse teste modelo que ele nos deu aqui, desse script modelo, e vou trocar aqui só a URL para a gente ter o acesso na URL correta que a gente quer acessar aqui para automatizar, tá? Aí eu poderia trocar aqui, por exemplo, a funcionalidade, o nome dessa describe aqui, chamado de funcionalidade de cadastro, tá? Para representar exatamente aqui qual que é o cenário que a gente está testando. A gente está testando aqui uma funcionalidade de cadastro. Esse é o objetivo da nossa automação aqui de testes, tá? Aqui a gente poderia colocar aqui esse it como cadastro de um novo usuário, tá? Então, dentro da funcionalidade de cadastro, eu quero fazer o teste aqui de um caso de teste chamado cadastro de um novo usuário, que é exatamente aqui o que a gente propôs aqui nesse nosso roadmap aqui, tá? Então, eu já nomeei aqui o meu cenário, nomeei também aqui o meu caso de teste, e a primeira coisa que eu estou fazendo aqui, nesse meu caso de teste, é justamente fazer a visita nessa página aqui, tá? Então, se eu salvar aqui e vir aqui para essa minha página aqui de configurações aqui de visualização do Cypress, ele já vai fazer aqui exatamente a execução instantânea do script, só que agora com a nova atualização, né? Ele não está acessando mais aquela URL antiga que a gente tinha colocado. Agora ele vai acessar uma nova URL, né? Uma nova página que é justamente essa página aqui do automation exercise.com. Então, como podemos observar aqui, ele visitou essa página corretamente e deu o password aqui exatamente nesse passo aqui, que é o passo onde ele fez aqui a visita, né, desse site aqui, ok? Agora, uma coisa muito interessante aqui, pessoal, é que eu consigo configurar aqui no Cypress exatamente um pré-requisito para cada um dos testes. O que eu quero dizer com isso? Antes de eu iniciar meu teste aqui de visitar a página e realizar as demais ações que nós mapeamos aqui na nossa automação, eu consigo colocar aqui exatamente uma espécie de método chamado beforeIt, que vai ser exatamente tudo aquilo que ele vai executar antes de inicializar o nosso, a execução do nosso caso de teste. Então, primeiro ele vai passar aquilo pelo beforeIt e vai visitar a página para que depois ele faça ali a inicialização do processo de cadastro. Então, com esse before it aqui configurado aqui no código, eu consigo passar aqui dentro dele a visita na minha página e aí aqui no meu it eu não preciso ter mais essa visita do navegador, porque a minha visita aqui dessa página aqui já vai estar configurada aqui no before it. Então a partir daqui do it eu vou fazer outros passos, outras automações aqui para seguir em frente, tá? Então, se eu fizer aqui, se eu salvar aqui novamente e a gente vier aqui no nosso navegador aqui, ele já vai ter aqui reinicializado o teste novamente. Se vocês observarem, a cada vez que eu faço uma alteração no código e, e salvo, ele já refaz aqui o teste para mim. E aí, como a gente pode observar, mesmo com aquela alteração, ele continua funcionando aqui e a gente vai seguindo aqui em frente, tá? Então, seguindo aqui o nosso roadmap, a primeira coisa foi executar o navegador, já foi feito com sucesso. A gente fez aqui a visita na página que a gente propôs aqui visitar, já deu certo. E agora a gente precisa verificar que a página ela foi carregada com sucesso. Como que a gente faz isso, pessoal? A gente vai vir aqui num botão, nesse botãozinho aqui, ó, onde a gente consegue é, habilitar aqui uma opção de inspeção da página, tá? Então,
Quando eu clico aqui, ele me permite inspecionar essa página e quando eu clico aqui em algum menu, em algum objeto aqui da página, ele atualiza para mim aqui exatamente uma espécie de locator, né, de elemento, já construindo já essa pesquisa desse elemento, essa inspeção desse elemento com um comando aqui do Cypress, tá vendo? Eu cliquei aqui nesse botão aqui, nessa imagem, melhor dizendo, e ele já construiu aqui para mim um comando do Cypress, usando aqui o método get, para que ele possa ter aqui exatamente esse elemento aqui mapeado para que eu consiga realizar alguma ação em cima desse elemento. Então, como o meu objetivo é validar que a página foi aberta com sucesso, eu vou utilizar exatamente essa imagem aqui como referência para validar que essa página ela está visível, para que eu consiga validar que a página carregou com sucesso. Aí aqui eu tenho um botão que eu clico em copiar, né, exatamente esse código que ele gerou aqui para mim. Então eu vou clicar aqui e vou voltar lá para o meu código e vou só apenas colar esse código aqui que já está construído aqui para mim na minha automação. Então primeiro ele visitou a página e agora eu vou validar que essa página ela de fato ela existe, né? Ela está visível ali para mim. Então para que eu consiga validar a visibilidade dessa página, eu preciso usar um comando aqui chamado showed. E depois eu vou, dentro aqui de showed, eu vou digitar aqui o comando be.visible, que é o comando utilizado aqui no Cypress para a gente conseguir validar que esse elemento da página ele está visível, ok? Então, se eu salvar aqui novamente e voltar aqui para a página, ele vai refazer o processo de visitar a página, só que agora ele tem um step a mais. Ele não somente vai visitar a página, como também ele vai validar aqui que está visível baseado nesse elemento aqui de página que eu mapeei, tá? Eu poderia aqui reforçar a minha automação pedindo para poder ele validar que esse botão aqui do Home também está visível, tá vendo? Então se eu clicar nele aqui, ele vai construir novamente aqui para mim a pesquisa de um elemento da página, utilizando aqui os comandos do Cypress, e aí eu vou novamente copiar esse código aqui de uma forma muito dinâmica, muito rápida, né, muito produtiva. Vou colar aqui novamente e vou utilizar os mesmos comandos o mesmo comando que eu utilizei na validação anterior, né, o showed be.visible, ok? E aí se eu salvar novamente, voltar aqui na nossa página, ele vai reinicializar novamente lá o nosso teste de forma automatizada, com mais uma validação aqui sendo feita. E aí, se vocês observarem aqui, ó, passou com sucesso, as duas validações estão funcionando corretamente, ok? Então, nós podemos dizer que essa parte aqui, esse step aqui, ele está funcionando com sucesso, né? A gente está fazendo a verificação aqui com sucesso. O próximo passo é clicar aqui no botão Sign Up. Então, eu vou voltar aqui na página, vou identificar onde está aqui o botão Sign Up, está aqui, ó. O botão Sign Up está aqui, vou clicar nele. Ele construiu aqui para mim novamente a pesquisa desse elemento de página e agora eu consigo só copiar ele aqui e novamente passar aqui no meu comando. Nesse caso aqui, eu não vou validar que ele está visível, mas sim realizar uma ação de clique em cima dele. Então, por isso que eu vou utilizar aqui o método de clique para ele interagir com esse elemento da página, clicando em cima dele, ok? Para que a gente possa documentar essa nossa automação, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui alguns comentários no nosso código para a gente ter ali uma documentação do que cada um desses passos estão fazendo, ok? Então, para esse segundo passo aqui, a gente fez exatamente essa validação aqui de visibilidade. Deixa eu só trocar aqui uma parte aqui que ficou um pouco confusa. Isso aqui, ele está visitando, ele está executando aqui, né, o navegador está fazendo aqui a visita na URL. Aí aqui, nesse terceiro passo aqui, ele vai validar a visibilidade da página. Deixa eu só copiar aqui corretamente, que eu acho que não veio aqui na minha cópia aqui o comando lá. Vamos lá, agora sim. E
quarto passo aqui foi clicar no botão Sign Up, ok? Agora eu vou salvar novamente. Se a gente voltar aqui na tela aqui do Cypress, ele vai novamente reinicializar o teste, vai visitar a página, vai validar que está visível e vai clicar no botão Sign Up. Ó, clicou no botão Sign Up, caiu exatamente aqui nessa tela, ok? Nosso próximo passo aqui é validar que esse texto aqui, New User Sign Up, ele está visível. Então, se a gente voltar aqui, ó, ele está aqui, ó, visível aqui para a gente. Então, eu vou fazer o mapeamento desse cara aqui para que eu consiga também validar que ele está visível, tá? Então, cliquei aqui, ele construiu aqui para mim aqui a pesquisa do elemento. Vou utilizar agora esse código aqui. E aí, como eu estou validando se ele está visível, eu tenho que utilizar exatamente esse comando aqui, ó, show be visible, ok? E aí, vou pegar aqui também esse texto aqui para a gente poder comentar exatamente esse passo para a gente poder se situar aqui e entender em qual passo que nós estamos, ok? Então, vamos só salvar aqui e validar que ele está fazendo exatamente essa validação também. Olha só, ele visitou a página, validou, clicou no botão Sign Up e validou aqui que esse botão aqui, esse texto aqui, melhor dizendo, né, essa label aqui, ela está visível. Muito bem. Então, a gente vai para o próximo passo aqui, que agora é entrar com o nome e o e-mail, tá? Então, vamos vir aqui. Vou comentar também aqui esse step aqui. Vou seguir aqui com o mapeamento desses dois campos. O primeiro campo é o name. Ele construiu aqui para mim, eu vou só copiar o código. Aqui nesse caso, como a gente vai passar aqui um texto, né, um nome, eu preciso utilizar aqui o método type para passar esse texto, esse nome. Então, eu vou digitar aqui type e vou digitar string Michael, ok? Vamos mapear também o e-mail. Vamos copiar aqui, vamos passar aqui. Vamos digitar aqui o método type e vou passar aqui um e-mail fictício, tá? Para a gente poder simular aqui esse teste. @gmail.com, ok? Então, dessa forma ele vai digitar aqui exatamente esse texto aqui. Se a gente salvar aqui novamente e voltar lá para a página, ele vai reinicializar o teste novamente e vai passar por todos os passos até chegar no passo que a gente colocou ali para ele digitar exatamente o nome e o e-mail. E como vocês podem observar, ele digitou exatamente o nome e o e-mail, ok? Então, se a gente voltar aqui no nosso roadmap, nós fizemos aqui a entrada do nome e do e-mail via automação e agora a gente precisa clicar no botão Sign Up. O botão Sign Up é exatamente esse daqui, tá? Então, eu vou vir aqui, vou inspecionar o botão Sign Up, vou pegar aqui o elemento que ele construiu e pesquisou para a gente. E vou usar aqui o método do clique para a gente clicar aqui nessa página. Para a gente clicar nesse botão, melhor dizendo, né? Então a gente vem aqui, vamos pegar esse texto aqui para a gente poder comentar esse passo. Ele vai clicar aqui, ok? E se a gente salvar e voltar para lá, ele vai fazer todo o passo a passo que a gente já construiu ali no nosso script. Olha só, agora ele caiu aqui na tela de cadastro, né? E aí a gente vai voltar aqui no nosso roadmap e vamos verificar aqui. Qual que é o próximo passo aqui, ó? O próximo passo é validar que a legenda entre account information ela está visível. Essa legenda é exatamente essa daqui, tá? Então eu vou vir aqui, vou mapear essa legenda aqui, vou copiar o código que o Cypress já construiu para a gente. Deixa eu só colocar ponto e vírgula aqui nesses passos aqui que eu já fiz aqui, processo de automação, só para a gente poder manter um padrão aqui. E vamos aqui colar o código que a gente pegou ali. Como eu vou validar se ele está visível, eu vou utilizar aqui o método showed. E aqui eu passo exatamente essa instrução aqui, ó. be.visible. Ok? E aqui vai representar exatamente o passo 8
É o step 8 da nossa automação aqui. Deixa eu só comentar aqui, beleza? Ok, então esse passo aqui ele foi feito com sucesso. Antes de eu executar, vamos seguindo aqui com os demais passos, tá? Então ele vai validar que essa label aqui está visível. E aí, conforme aqui o nosso roadmap, ele vai preencher os seguintes campos: título, nome, e-mail, password e date of birth. Tá? Então são todos esses campos aqui que a gente está visualizando aqui. Então primeiro eu vou pegar aqui o título, vou copiá-lo aqui. Aqui ele vai realizar um clique para poder selecionar aquele radio button ali. Deixa eu já pegar aqui o comentário aqui desse step que a gente está realizando aqui, que é o nono step. Só para a gente documentar aqui o nosso código. O próximo passo aqui a ser mapeado vai ser aqui exatamente a escrita aqui do nome. Ok? Ele já construiu aqui para mim, só vou copiar. Aqui a gente pode simplesmente validar o valor, tá? Porque esse texto aqui a gente já digitou lá na primeira página. Então a gente não precisa necessariamente digitar novamente aqui, tá? A gente pode colocar uma validação para validar que ele puxou o mesmo nome que a gente colocou lá no começo. Então o que eu vou fazer aqui é o seguinte: eu vou colar aqui o comando e aqui eu vou digitar exatamente um comando aqui para a gente conseguir fazer aqui uma espécie de validação, tá? Eu vou usar aqui também o método showed, só que aqui eu vou fazer aqui uma validação de existência de um valor. Então eu vou verificar aqui se tem o valor, né? Então vou utilizar aqui a instrução have.value, vírgula, e eu vou passar aqui para ele verificar se tem esse valor aqui, que no caso é a string Maicon, ok? Então se nós voltarmos aqui, o próximo campo seria o e-mail. Eu vou copiar aqui e vou fazer aqui a mesma validação aqui, ó. Vou utilizar aqui o have.value, vírgula, e aí eu quero validar que esse e-mail aqui ele existe, tá? Maicon Silva Tech, opa, Maicon Silva Tech @gmail.com, ok? Então dessa forma eu consigo validar aqui que ele puxou lá o e-mail de forma automática também. Então o próximo passo aqui seria a gente pegar aqui digitar aqui o password. Então vamos fazer aqui a cópia desse password, desse passo aqui, desse elemento aqui na tela. A gente vai digitar aqui o método type. Vamos passar aqui a senha 1, 2, 3, 4, 5, 6, só para a gente poder exemplificar aqui, ok? Depois a gente vai selecionar aqui a data data de aniversário, né? Então vou pegar esse primeiro campo aqui que é o dia, para a gente preencher aqui. Aqui nesse caso eu vou ter que utilizar o comando select, né? Porque a gente está falando ali de uma lista com vários itens que a gente poderia escolher. Então o comando aqui tem que ser select. Aí eu vou passar uma data aqui do dia de aniversário. O próximo campo aqui vai ser o mês. Então a gente vai vir aqui, vai dar um select também. E o mês que ele vai pegar aqui é o mês de maio. E a gente vai selecionar o ano aqui, vai copiar também. E vai dar um select. Vamos passar aqui o ano, 1995, ok? Beleza, aqui agora ele vai fazer o processo de selecionar, né, esses dois campos aqui. Vou pegar esse primeiro aqui. E aqui ele vai dar um select. Vamos só verificar aqui. Na verdade, aqui vai ser um clique, tá? Vamos fazer um teste aqui, mas se eu não me engano, esse campo aqui a gente faz pelo clique, tá? Vamos testar para a gente poder ter essa certeza. Vamos pegar o próximo campo aqui.
Aqui a gente vai realizar um clique também. E aí a gente vai seguir aqui com os demais preenchimentos, né? No caso a gente vai preencher aqui o first name. Vamos passar aqui o comando type. First name, eu vou digitar aqui Maicon. Próximo campo aqui é o último nome. Type. Vou colocar aqui Silva. Vamos passar aqui o company também. Vou colocar o nome aqui de Maicon Tech. Depois do company tem esse endereço aqui. Vou passar o endereço aqui. Aí a gente vai ter aqui o endereço 2. Nesse endereço 2 a gente vai passar aqui uma outra string. Depois a gente vai selecionar aqui o país. Aqui eu tenho que utilizar select, porque a gente está falando de uma lista de itens ali, né? Vou utilizar aqui, vou selecionar aqui a Índia mesmo. E aí a gente vai selecionar aqui também o estado. Vamos preencher o estado, passar aqui São Paulo. A cidade também, vamos copiar aqui. Ponto type. Vou colocar São Paulo também aqui, só para a gente poder exemplificar. E por fim aqui, o número de telefone que a gente vai pegar aqui também. Vamos passar aqui e vamos preencher. Vou colocar aqui um número aleatório. E por fim a gente vai mapear também aqui o Create Account, que é o botão que a gente vai clicar depois ali de preencher todos os campos, ok? Então feito isso, nós fizemos todos esses preenchimentos aqui, atendendo exatamente o que a gente propôs aqui, né? Então no passo 9 a gente preencheu todos os campos ali, a gente checou os dois campos ali do checkbox, preenchemos todos esses campos aqui, e por fim a gente vai fazer, ele vai realizar um clique aqui para poder efetuar aqui a criação da conta, ok? Então vamos salvar e vamos ver como que ele vai se comportar aqui, tá? Eu vou voltar aqui para a página, ele vai reinicializar o teste, fazendo todo o passo a passo, todos os steps que nós colocamos lá no script para ele fazer. Olha só, ele reclamou de um campo aqui. Vamos só analisar para entender melhor o que ele reclamou aqui. Olha só, eu acabei me esquecendo de colocar o zip code aqui. Então vamos colocar ele também aqui. Zip code vem depois do city, né? Esse campo aqui ele é importante, ele precisa estar também para a gente conseguir seguir aqui em frente com o cadastro, senão não funciona. Beleza, vou salvar novamente aqui. Ele vai reinicializar o teste aqui, automatizado para a gente. Beleza, agora sim ele criou com sucesso a nossa conta, pessoal. Muito bom. Agora, no próximo passo aqui previsto, a gente vai validar que esse texto aqui, essa label aqui, Account Create, ela está visível. Então, a gente vai fazer o mapeamento dela aqui. A gente
gente vai pegar também aqui mais uma vez o código para a gente poder seguir com essa validação aqui também. Aqui eu vou utilizar aquele método que a gente está utilizando, que é o showed, e vou passar aqui essa instrução aqui de verificar se ele está visível, ok? Vou só organizar aqui, pessoal, o código para ficar mais limpo aqui. Esses dois passos aqui a gente determinou aqui como passos separados, né? O passo 9 era preencher todos esses campos aqui. O passo 10, se eu não me engano, era para selecionar, né, para selecionar o primeiro campo aqui, dessa seleção aqui desse checkbox. Passei aqui. E o segundo, o passo 11 seria fazer aqui a segunda seleção aqui do checkbox. Então, vou passar aqui exatamente o comentário aqui em cima desse passo. E aí o 12º passo seria preencher todos aqueles demais campos lá, que a gente já colocou para preencher. E aí o 13º passo seria aqui clicar no botão Account, né? Então ele clicou aqui no botão Account já. Agora a gente colocou para ele fazer aqui exatamente a validação aqui desse texto aqui, que é super importante para a gente ter aqui exatamente o mapeamento dessa legenda para a gente ter certeza que ele criou com sucesso. Muito bem, agora, depois de feito isso, depois de ele validar ali a visibilidade, ele vai fazer o que? Ele precisa... Deixa eu só fazer o seguinte, para não ter conflito aqui de massa já criada, existente, eu vou clicar aqui no botão continue aqui, só para poder deletar essa conta aqui, a gente conseguir utilizar a mesma massa que a gente está utilizando aqui, tá? Vou deletar aqui. Vou continuar aqui e aí agora eu consigo utilizar a mesma massa de dados ali para não ter conflito de dados que já estão existentes, né, na base de dados ali da página do site, tá? Então esse passo aqui de validação de criação aqui da conta já está mapeado aqui, né, para validar o texto, já coloquei aqui. E aí o próximo passo seria clicar em continue, né? Esse passo eu só vou conseguir pegar ele depois que eu cair novamente nessa tela aqui de criação de conta. Então vamos executar novamente aqui o teste, eu vou salvar aqui, ele vai reiniciar o teste aqui novamente. Ele vai passar preenchendo todos os campos. Novamente, vai criar a conta. Ele vai validar lá o texto. O texto está validado com sucesso ali. Não tivemos falhas no script, né? E agora a gente precisa mapear esse botão aqui do continue. Que aí ele vai clicar nesse botão continue aqui, ó. Vou usar aqui o método click. Beleza? Ele vai clicar em continue. Depois que ele clicar em continue, deixa eu pegar aqui o restante aqui dos passos aqui para a gente deletar essa massa e usar de novo aqui. Depois ele vai validar exatamente esse campo aqui, ó, do logged in as mycon, para validar que esse usuário que eu criei ele está logado, tá? Ele está autenticado aqui. Então vou pegar esse campo aqui já para deixar no esquema aqui para utilizar. Esse campo aqui representa exatamente esse passo aqui, ó, passo 16. Então, por isso que eu vou utilizar ele aqui. Aqui ele vai fazer uma verificação. Vou utilizar aqui o show novamente. E aqui ele vai utilizar uma instrução para verificar não mais o valor, né? A gente não está... O tipo de dado aqui, o tipo de instrução que a gente vai passar aqui vai ser diferente. Como a gente quer validar um texto, a gente vai colocar have text. Ok? E aí eu quero validar que esse texto aqui, o mycon, está presente lá. Ok? Beleza? Aí voltando aqui para o nosso site, depois que ele clicar aqui, depois que ele validar, né, que essa conta ela está logada, ele deve clicar aqui, nesse Delete Account. Conforme aqui o nosso roadmap, depois que ele validar lá que eu estou autenticado, ele vai clicar em Delete Account. Então eu vou mapear também esse campo aqui, para ele realizar um clique. Ponto clique.
E aí eu vou pegar esse passo aqui já para comentar ele aqui, para a gente saber o que esse passo está fazendo. E aí depois que ele clicar em Delete, vamos clicar em Delete aqui, já para pegar o mapeamento desse campo, ele vai aparecer esse texto aqui, ó, Account Delete, que é justamente a validação que ele vai fazer aqui, ó, depois que ele clicar em Delete Account. Ele vai clicar em Delete e depois vai clicar em Continue, ok? Então eu vou pegar aqui exatamente esse passo aqui, já vou comentar aqui e vou seguir com o mapeamento aqui desse campo aqui para a gente validar que ele vai estar visível aqui, para a gente validar que de fato foi deletada essa conta, ok? Então eu quero validar que essa conta ela está visível. E não somente eu vou validar que ela está visível, como também vou clicar em Continue, que é o último step aqui que a gente tem previsto ali no nosso roadmap, tá? Então ele vai vir aqui e vai encerrar o nosso teste clicando em Continue, ok? Então ele vai clicar em Continue, clicando em Continue ele volta para a página inicial. Então a gente conseguiu mapear tudo que a gente precisava para poder a gente conseguir seguir aqui o nosso roadmap de automação. E agora, se eu salvar aqui, ele vai fazer exatamente tudo aquilo que a gente colocou no nosso script para ele fazer. Tá? Então vamos acompanhar aqui e ver o status final da nossa automação com o Cypress. Olha só, preencheu todos os campos, clicou em Create Account, validou o texto ali Account Created, validou que está logado, deletou a conta, validou que a conta foi deletada e por fim clicou em Continue e aqui nós encerramos o nosso teste. Beleza, galera? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte o nosso vídeo, compartilha e se inscreve no nosso canal para mais vídeos como esse, para poder compartilhar esse conhecimento sobre automações de testes com o Cypress. Valeu!